Olá pessoal, mais uma vez sejam todos muito bem-vindos ao canal e nesse vídeo nós vamos apresentar o conceito de curvatura. Bem, para que a gente possa construir passo a passo o conceito de curvatura, eu vou começar apresentando três situações distintas. Então, eu começo afirmando para vocês que a curvatura é uma medida, é um valor de quanto uma curva se dobra ou de quanto a sua direção se altera ao longo de sua trajetória. Então, a primeira situação que eu quero apresentar a vocês é um caso de uma reta. Então, veja, uma reta ela não se dobra, a direção da reta não se altera ao longo de sua trajetória. Por exemplo, se eu tomar qualquer ponto aqui da reta, se eu tomar esse ponto inicial, por exemplo, a direção da reta aqui é essa. Se eu tomar um outro ponto sobre a reta, a direção permanece constante. Permanece a mesma para cada ponto que eu tomar ao longo dessa reta. Então é por isso que a gente diz que uma reta é uma curva de curvatura zero, porque à medida que eu percorro a reta, a direção dela se mantém constante. A segunda situação que eu apresento para vocês é o caso de uma circunferência. Então veja que à medida que você percorre uma circunferência, a direção da curva vai se alterando. Por exemplo, se eu tomar esse ponto e a partir desse ponto tomar um vetor tangente, você veja que aqui a curva tem uma direção. Se eu pegar um ponto um pouco mais para cá e novamente tomar a direção tangente, você vê que essa direção se alterou. Então, em qualquer ponto da curva da circunferência, você vê que a direção vai se alterando, mas ela se altera de uma forma homogênea. Ou seja, uma circunferência ela se dobra sobre si mesma de uma forma homogênea. Por isso que a gente diz que uma circunferência tem curvatura constante. Agora, imagine o seguinte, que eu tenho essa circunferência com esse ponto e eu vou tomar um ponto logo aqui. Veja que se eu agora tomar o vetor tangente, a variação de direção desse vetor para esse não é tão grande. Por outro lado, veja que se eu fizer a mesma coisa numa circunferência pequena, então vamos dizer que nesse ponto aqui eu tomo o vetor tangente à circunferência pequena nesse ponto. Repare que se eu tentar caminhar sobre essa circunferência pequena a mesma quantidade ali aproximada que eu caminhei na circunferência grande, eu teria aproximadamente aqui esse ponto. Então, a partir desse ponto, eu vou tomar o vetor tangente. Então, veja que numa circunferência menor, para a mesma distância percorrida, aproximada, que eu percorri na circunferência maior, a variação de direção da curva foi muito maior. Veja que, enquanto ali o vetor partia dessa direção para essa, com pouca variação, na circunferência menor, eu tenho nesse ponto essa direção e um pouquinho mais adiante eu tenho uma direção muito diferente. Então, por essa razão, eu já adianto para vocês que esse número que mede a curvatura de uma curva qualquer, em particular de uma circunferência, a gente pode afirmar que quanto maior a circunferência, menor a curvatura. E, por outro lado, quanto menor a circunferência, quanto menor o raio da circunferência, maior é a curvatura. Finalmente, eu apresento para vocês esse caso de uma curva geral, onde, claro, que ela nem é uma reta, nem é uma circunferência. Então, veja que, à medida que a gente vai percorrendo essa curva, ela vai se entortando sobre si mesma, mas ela vai fazendo isso de uma maneira diferenciada, por exemplo, nessa região e nessa aqui, onde ela se dobra de uma maneira mais intensa. Então, repare, se eu, nesse ponto aqui, nessa região, eu tomar um ponto sobre ela e tomar a direção tangente, eu vou pegar um ponto um pouco, mais ou menos aqui perto desse, e também tomar a direção tangente. Então veja que nesse caso a variação angular não foi tão grande. Por outro lado, se eu pegar na mesma curva, numa região onde ela se dobra de maneira mais intensa, por exemplo, se eu pegar esse ponto aqui e tomar a direção tangente, eu tenho essa direção, esse vetor. Como eu fiz no caso da circunferência, se eu tentar pegar aqui
uma distância, né, mais ou menos aproximada, como eu fiz aqui nessa outra região, veja que a direção da circunferência, a direção aqui da trajetória, ela muda de uma maneira mais intensa. Ela passa dessa direção para essa aqui, praticamente ao longo da mesma distância percorrida ou do mesmo comprimento de arco. Então, com isso, a gente pode deduzir que no caso de uma curva geral, a curvatura ela vai variando ponto a ponto. Eu gostaria de lembrar que esses vetores que eu estou colocando aqui ao longo dessas curvas, nada mais é do que aquele vetor que a gente trabalhou antes, o conceito dele, que é o vetor tangente unitário. É um vetor que ele é sempre tangente à curva e ele possui módulo igual a 1. Então, para a gente entender melhor essa variação da direção da curva ao longo de sua trajetória, vamos dar uma olhada nessa animação. Então, nós temos aqui um vetor R que determina um ponto sobre a curva para cada valor do parâmetro t. Então, a gente percebe que à medida que esse parâmetro t vai variando, a direção da curva dada por esse vetor tangente unitário vai variando ponto a ponto. E, consequentemente, esse ângulo que a gente chama de ângulo φ, que o vetor tangente unitário faz com a direção horizontal para cada valor desse comprimento de arco S. Então, se a gente voltar aqui, a gente pode ver que tanto esse vetor tangente unitário, t, que dá a própria direção da curva, quanto esse ângulo φ, que esse vetor t faz com a direção horizontal, é uma função do valor desse comprimento de arco S. Ou seja, para cada valor de S que localiza esse ponto, a gente tem um vetor tangente unitário e um ângulo φ, que representa a direção da curva para cada ponto. Bem, então agora vamos ver como é que a gente constrói passo a passo esse número que mede o quanto uma curva se dobra ao longo de sua trajetória. Bem, minha gente, como nós vimos nessa animação, tanto o vetor tangente unitário quanto a direção ou ângulo φ que esse vetor tangente unitário faz com a horizontal é uma função da posição sobre a curva, da posição S sobre a curva, ou como a gente diz tecnicamente, uma função do comprimento de arco S, porque tanto o vetor tangente unitário como o ângulo φ, ou a direção dele, que é a própria direção da curva, variam ponto a ponto ao longo da curva. Então, para apresentar essa ideia de curvatura, eu vou começar contando o filme do final para o começo. E daí a gente volta e apresenta passo a passo como é que a gente constrói essa ideia. Então, eu vou começar afirmando para vocês que a curvatura, que é uma grandeza que a gente denota pela letra K, como é que ela é definida? Ela é definida por uma taxa de variação da variação de direção φ em relação ao espaço percorrido S sobre a curva. Então, na verdade, ela é a derivada dφ ds. Então, o moral da história é que a curvatura é uma taxa de variação instantânea que mede o quanto a direção da curva varia em relação à distância percorrida sobre ela. E para entender isso, vamos dar um zoom nessa região circular aqui e ver com detalhes o que está acontecendo ali. Então vamos começar fazendo amizade com essa figura ampliada. Em primeiro lugar, eu tenho aqui a curva, ou trecho de curva, propriamente dito. Eu tenho aqui um vetor posição R1 relacionado ao ponto P1. E eu tenho aqui a distância percorrida S desde o ponto inicial P0 até o ponto P1. E nesse ponto P1, o que eu tenho? Eu tenho aqui a direção horizontal e tenho aqui o vetor tangente unitário à curva nesse ponto P1. Então veja que aqui a direção dessa curva, que é a própria direção do vetor tangente unitário, é esse ângulo que eu estou chamando de φ1, uma vez que ele está associado ao ponto P1. Agora imagine que eu vou caminhando sobre essa curva do ponto P1 em direção ao ponto P2. Então veja que nesse ponto P2 eu tenho um novo vetor posição R2, tenho novamente a direção horizontal e eu tenho um novo vetor tangente unitário que mede a direção da curva naquele novo ponto P2. E esse vetor tangente unitário ele faz com a direção horizontal um novo ângulo φ2, que nada mais é do que a direção da curva
nesse ponto P2. Então, ao passar do ponto P1 ao ponto P2, ao longo da curva, sobre esse trecho aqui, ΔS, a direção da curva mudou da situação desse vetor tangente unitário ou dessa direção φ1 para essa nova direção φ2. Então, é claro que de P1 para P2, eu tenho essa variação de direção que é quantificada por essa variação angular, de φ1 para φ2. E para facilitar a nossa análise, eu destaquei e ampliei aqui a direção no ponto P1 e a direção no ponto P2. Ou seja, essa direção, esse ângulo φ1, eu representei por essa figura ampliada, e a direção no ponto P2, ou ângulo φ2, eu representei por esse ângulo aqui em amarelo. Então, para quantificar essa variação de direção de P1 para P2, basta que a gente faça a diferença entre essa direção final φ2, que é essa, menos a direção inicial φ1, que é essa aqui. Então, essa variação angular eu estou chamando de ΔΦ, ou seja, uma variação em φ, que é calculada fazendo a diferença da direção φ2 menos a direção φ1. Então, com isso, eu consigo comparar a variação de direção ou variação angular ΔΦ com o espaço percorrido ΔS ao longo da trajetória de P1 até P2. Essa razão é o quê? É a variação ΔΦ sobre ΔS. Então, vamos entender o que esse número significa. Para que isso fique mais claro, eu vou apresentar um exemplo numérico. Então, suponha que numa determinada curva, ao passar de um ponto P1 a um ponto P2, eu tenho uma variação de direção, ou variação do ângulo φ de 15 graus. E essa distância, ou esse trecho efetivamente percorrido sobre a curva, foi de 30 centímetros. Então, se eu faço essa razão ΔΦ sobre ΔS, nesse caso numérico, eu vou comparar a variação angular de 15 graus com a distância percorrida sobre a curva de 3 centímetros. Então, o que eu obtenho? Eu obtenho aqui que essa variação angular foi de 5 graus a cada centímetro, ou seja, a direção da curva variou de 5 graus por cada centímetro percorrido naquele trecho. Então, veja que nesse caso é como se a gente estivesse olhando para uma curvatura média ao passar de um ponto P1 a um ponto P2. Eu falo isso porque, por uma questão didática, a gente colocou aqui um ΔS grande. Entretanto, na prática, essa direção, ou esse vetor tangente unitário e o próprio ângulo φ estão mudando a cada ponto da curva. Ou seja, se eu estiver em P1 e tomar um ponto muito próximo de P1, também já alterou a direção e já alterou esse vetor tangente unitário. Então, a conclusão é que eu preciso avaliar essa variação de direção em relação à distância percorrida de uma forma instantânea ou de uma forma local para cada ponto. Então, tecnicamente, eu preciso analisar essa variação ou essa razão no limite quando esse ΔS tende a zero. E o que é isso se não tomar a derivada dφ em relação à variação de espaço percorrido ds? Então, é por isso que a curvatura ela é definida como a derivada dφ ds, que, como a gente viu, é a taxa instantânea de variação da direção da curva em relação à distância percorrida ou ao comprimento de arco. Então, para finalizar essa parte, eu preciso enfatizar que essa é a definição geral de curvatura. Agora, se eu quero calcular essa curvatura em situações específicas, então eu vou usar essa definição geral para encontrar fórmulas específicas. Por exemplo, se a minha curva for definida por uma função y igual a f de x, eu vou ter uma determinada fórmula para o cálculo da curvatura. Se, por outro lado, a minha curva é definida por equações paramétricas, eu vou encontrar uma outra fórmula para o cálculo da curvatura, mas sempre partindo dessa definição geral. Se esse vídeo ajudou você a entender melhor esse conteúdo, então curta e compartilhe com seus amigos. E caso ainda não seja inscrito, inscreva-se no canal e ative o seu sininho para nunca perder as nossas atualizações. Até a próxima!